o paciente fica com essa placa costurada normalmente 1 ou 2 dias, a gente remove a placa. Então, num tumor como esse, a ideia é que a placa fique... Agora, falando rapidamente das outras formas de tratamento, né? A gente tem enucleação e bracterapia com o mesmo risco da doença sair do olho. Então, só para lembrar os residentes, uma enucleação, nesse caso, a gente retira o olho inteiro e o tumor sai junto. E uma exanteração, que é uma coisa que a gente quer evitar a todo custo no tratamento desses pacientes com melanoma de coroide, né? A cirurgia de exanteração muito mais agressiva e terrível do ponto de vista estético. Esse é um paciente que foi eviscerado. Evisceração a gente deve evitar a todo custo. Eu acho que se for um olho cego, doloroso, com uma história muito longa, com ultrassom mostrando que não tem nada dentro do olho, pode ser eviscerado, o material deve ser mandado para a patologia. Nesse caso, infelizmente, não foi. Era um melanoma, e aqui a do paciente já evoluindo com a metástase pulmonar, porque, claro, a evisceração não faz controle nem da doença local, aumentando o risco da doença metastática. Estamos terminando. A bracterapia usa uma fonte radioativa muito próxima do tumor, com isso consegue dar uma dose grande. A Cecília e a Camila estavam comentando que os pacientes querem saber se vão precisar de quimioterapia sistêmica. Não, infelizmente, a quimioterapia sistêmica não é efetiva no controle desse tumor, nem no primário, nem na metástase, e a radioterapia de feixe externo também não funciona, porque você tem que dar uma dose muito grande, você não consegue fazer isso com a radioterapia de feixe externo, a não ser com a bracterapia. É assim que são as placas de BRAC, são montadas com sementes radioativas, isso é costurado por fora do olho, fica um determinado número de horas lá, a gente tem um radio-oncologista, um físico, um dosimetrista que nos ajuda a calcular isso. O paciente fica com essa placa costurada normalmente 1 ou 2 dias, a gente remove a placa. Então, num tumor como esse, a ideia é que a placa fique posterior, cobrindo todas as margens do tumor, a dose no ápice é calculada, e a gente tem o cuidado de fazer ultrassom intraoperatório. Vocês veem que imagem linda, mostra o tumor dentro do olho, a placa posterior, essa região com essas bolinhas são as sementes, e com isso a gente garante que todas as margens do tumor estão cobertas de maneira ideal. Aqui é meio mórbido, mas é um paciente durante a internação, só para vocês verem como o paciente fica, com o olho tampado com curativo. Pré-tratamento, vocês veem uma lesão central, um nódulo, que some depois do tratamento. Um segundo paciente tratado na região macular, esse não é um caso nosso. Depois do tratamento, uma melhora inicial e depois uma piora na região próxima à mácula, talvez porque houve ali uma margem do tumor que não estava bem coberta com a placa. Então, deixa eu interromper a questão da placa, né? Porque é uma curiosidade, eu acho que do Brasil inteiro, uma vez que é tão difícil termos acesso à placa, né? Seja de iodo, seja de rutênio. Então, inclusive, quando eu estava na escola, eu não tive esse privilégio de aprender a questão da placa. E aí eu queria só, da sua percepção, que a sua experiência que você tem aqui no Brasil, eu acho que é a única, né? Não tem outro lugar no Brasil fazendo hoje placa. E qual é a equipe necessária para se fazer? Porque tem que ter cálculos, né, do que fazer. Sua pergunta é excelente e a gente pode conversar 1 hora só sobre isso. A placa de rutênio é barata, ela custa 19 mil euros. Então, perto dos equipamentos que a gente compra de retina e mesmo de catarata, não é uma placa cara, ela pode ser usada por 1 ano, reesterilizada e uma vez depois da outra. Infelizmente, o que acontece é que a remuneração pelo uso da placa é muito ruim, então os hospitais não veem vantagem em fazer esse tratamento. Algumas clínicas, já tive vários colegas que se animam, compram a BRAC, e depois de 1 ano falam, que tudo bem, não foi muito caro, mas o negócio não vai se pagar nunca, não vale a pena. Infelizmente, o tratamento com bracterapia não é um tratamento. Eu ganho muito mais dinheiro com cirurgia de catarata do que fazendo bracterapia. Então, acho que isso explica uma das dificuldades de ter isso disponível pelo SUS. Já houve um serviço em Marília que oferecia a placa, agora parece que é uma tentativa dos colegas de Ribeirão Preto, todas louváveis. A gente tinha a placa no Hospital São Paulo, infelizmente por questões administrativas, burocráticas do hospital, isso parou de ser oferecido. O Paulo Schor, quando era chefe do departamento de oftalmologia, doou para o Hospital São Paulo uma placa e eles recusaram, porque no final não é o custo da placa, mas é você ter o paciente internado por 5 dias, com a enfermagem que tem os cuidados por causa da radiação, o custo trabalhista e pagando muito pouco, seja pelo convênio
ou pelo SUS. Então, a conta não fecha e acaba não havendo interesse. Eu acho que é uma vergonha, né? Esse tratamento devia estar disponível, mas não é tão fácil como uma membrana epretiniana, estou brincando. Eu acho que a diferença e a piadinha em relação à membrana epretiniana é que a colocação da placa durante a cirurgia não requer um exímio cirurgião. Você coloca a placa, tem que tomar cuidado de fazer ultrassom para garantir que ela esteja na posição certa. Muito mais difícil é você ter equipe de físico, radio-oncologista, dosimetrista, calculando que a placa está montada na posição certa, com as sementes, com a dose adequada, com o tempo de tratamento. Aí que está o desafio. Obviamente, a placa de rutênio permite tratar só lesões até 5 milímetros, a placa de iodo, lesões mais espessas. Mas acho que isso explica uma parte dessa novela toda e por que é uma vergonha a gente não ter no Brasil um serviço grande de SUS que faça isso de maneira adequada.